Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? A tia está com muita saudade, sentindo muita falta dos nossos encontros de domingo, né? Mas a gente está por aqui, estudando o Evangelho da mesma forma, e se Deus quiser, muito em breve vamos estar juntos. Creio que todos vocês já estejam com o Evangelho na mão, né? E o Livro dos Espíritos, porque hoje, domingo, é dia de Livro dos Espíritos. Então, no Evangelho, hoje a gente vai estudar o capítulo 16. Capítulo 16, item 8. O capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 8, que trata a desigualdade das riquezas. Igualmente, no Livro dos Espíritos, da lição 808 a 816, que também trata desse assunto, a desigualdade das riquezas, eu sugiro que depois, mais tarde, vocês se reúnam em família, com os pais de vocês, para vocês estarem fazendo essa leitura do Livro dos Espíritos, tá? Então, para que vocês entendam um pouquinho do assunto que a gente vai conversar hoje, a tia vai fazer uma leitura, tá, desse capítulo aqui, para que a gente possa estar entendendo sobre o assunto de hoje. Vamos lá. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente, quando se leva em consideração apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Isso acontece por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido, por causa da diferença de caracteres e de aptidões que, supondo a divisão possível e durável, tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que leva o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, é para que dali ela se expanda em quantidades suficientes, segundo as necessidades. Vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus. A história que eu vou contar hoje aconteceu na cidade de Jericó. Naquele tempo, os judeus, eles viviam sob o domínio dos invasores romanos e tinham que pagar pesados impostos. Zaqueu é esse aqui, nosso personagem principal. Zaqueu, então, era chefe dos cobradores de impostos e ele recebia os impostos e enchia os cofres dos romanos. Ele enchia os cofres dos romanos e também tirava uma boa parte para ele. Então, Zaqueu morava numa casa. Zaqueu morava numa casa muito chique. Zaqueu tinha, muito tesouro, uma casa muito confortável, ele tinha muita fartura e ele era muito rico. Só que Zaqueu, ele era muito triste, porque ele vivia nessa casa suntuosa, mas isolada com a família. Porque, como ele era o cobrador, chefe dos cobradores de impostos, ninguém gostava de Zaqueu. Então, Zaqueu era rico, mas ele sentia uma tristeza profunda na alma. E aí, o tempo se passou e, trabalhando, ele escutou algumas pessoas comentando que estava próximo ao tempo da Páscoa. E, nessa época, as pessoas passavam por Jericó para o festejo da Páscoa em Jerusalém. Então,
Zaqueu ouviu dizer que Jesus de Nazaré passaria por Jericó. E nesse momento, Zaqueu então ficou ouvindo falar daquele homem, que diziam que aquele homem, aquele Jesus de Nazaré, ele tinha um amor nas palavras. Nos seus gestos, ele transmitia paz e simplicidade, que os olhos de Jesus tinham o brilho da esperança. Então, eles diziam também que Jesus viera ao mundo para apresentar um Deus de amor aos homens. O que mais chamava atenção na figura de Jesus é que Jesus diziam às pessoas que eram para amar umas às outras. Zaqueu então sentiu um sopro de esperança e um sentimento começou a nascer no seu coração. Por quê? Se todos se amassem, então ele seria amado. Porque Zaqueu, ele como chefe do cobrador dos impostos, como eu disse para vocês, ele era muito odiado. Então, no fundo, Zaqueu tinha uma sede também de amor, muito grande. Então, chega o dia, Jesus então passa em Jericó. E ele então, olha, o Mestre Jesus, e onde estava o Mestre Jesus, tinha uma multidão de pessoas querendo ver, querendo tocar em Jesus, falar com Jesus, ser curado por Jesus. Zaqueu, então, era muito baixinho. Era um homem baixinho e ele não conseguia ver Jesus. Mas então, ele decidiu, eu não vou desistir. Vou fazer qualquer coisa para ver Jesus. E estava com um sentimento de angústia e, ao mesmo tempo, com uma felicidade grande por ver o Mestre Jesus. Então, Zaqueu viu uma árvore e resolveu, então, subir nessa árvore para conseguir ver o Mestre Jesus. Zaqueu, então, sobe na árvore e consegue ver Jesus. Jesus aproximava de Zaqueu. Quanto mais Jesus aproximava de Zaqueu, mais Zaqueu crescia em amor. E Jesus disse para ele, Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. As pessoas ficaram, nossa, mas na casa de Zaqueu, ficaram admirando. Logo Zaqueu, pecador, cobrador de impostos. E Zaqueu então desceu da árvore, correndo de alegria, e foi avisar sua esposa para que preparasse um banquete, um jantar muito especial. Jesus vem jantar na nossa casa, Jesus vem jantar na nossa casa. Mas no caminho, ele ficou de volta, ele ficou pensando e refletindo, envergonhado de todas as suas atitudes, de todo o dinheiro que ele acumulou, das pessoas que ele muitas vezes passou para trás. E ele pensava, eu não sou digno, mas mesmo assim, Zaqueu foi estar com o Mestre. Jesus, então, chega o grande momento. Vai para a casa de Zaqueu. E vão para o jantar na casa de Zaqueu. Aqui. Isso. Durante o jantar, Zaqueu, então, disse a Jesus, muito arrependido, pois o amor de Jesus tocou seu coração. Quanto mais se aproximava, como eu disse, de Jesus, Zaqueu crescia em amor e se libertava do seu egoísmo. E ele disse, Mestre, eu tomei uma decisão. Vou doar todos os meus bens. Não, todos não. A metade dos meus bens para os pobres. Todos ficam por minha parte. Eu vou doar a metade dos meus bens para os pobres. E todos aqueles que eu tiver enganado, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus deu um sorriso e disse para Zaqueu, a salvação entrou hoje em sua casa. Zaqueu então ficou muito feliz, fez o que prometeu, e a partir desse dia, esse encontro com o Mestre Jesus, Zaqueu já não era mais o mesmo homem. Zaqueu agora era rico, mas de amor. Tinha se libertado do egoísmo e aprendeu a amar o próximo.
Viram aí a história de Zaqueu, né? Zaqueu, aquele cobrador de impostos que resolveu deixar a vida de luxo que ele tinha para seguir a Jesus, né? Mostrando pra gente que o que verdadeiramente importa, né? Ele tinha uma casa bonita, era um homem muito rico, mas era também um homem profundamente infeliz, né? Isso traz pra gente uma lição muito grande, que às vezes a gente deposita toda a nossa felicidade nos bens materiais. A gente acha que a gente só vai ser feliz se a gente tiver conquistas materiais, ou seja, se todos os nossos desejos materiais forem satisfeitos, porque o desejo material é insaciável. A gente nunca está satisfeito. A partir do momento que a gente conquista aquilo que a gente quer no momento, às vezes a gente quer um brinquedo, um jogo, um celular novo, um notebook, enfim, né? Inúmeros são os nossos desejos. A partir do momento que a gente consegue, a gente fica ali feliz, empolgado com aquela conquista por 1, 2, 3 dias, mas aquilo logo se desfaz, né? Aquela alegria se desfaz e a gente já está querendo uma outra coisa. Mostrando tudo isso pra gente, que os bens materiais, que as nossas conquistas materiais nunca, jamais saciarão a nossa paz espiritual, porque seria uma injustiça de Deus, né? Se Deus só trouxesse felicidade, só permitisse a felicidade aos homens de posse, aqueles que tivessem dinheiro e conforto. E não é assim. A gente conhece muita gente que tem o necessário para viver, né? Que não tem uma casa bonita, que não tem um carro, que não tem brinquedos bons, que não se alimenta com as coisas gostosas que a gente come, mas que está sempre com um sorriso no rosto, que está sempre falando em Deus, que está sempre feliz, porque isso é uma conquista do Espírito. Não que a gente não possa desejar as coisas, né? Deus permite que a gente tenha. As coisas materiais nos fazem felizes, sim. A gente precisa dela para a nossa dignidade, né? A gente precisa dos bens materiais, principalmente quando eles são fruto do nosso trabalho, quando a gente trabalha muito para conquistar. Tudo isso é lícito aos olhos de Deus. O que a gente não pode permitir é que a gente fique se deixando levar apenas pelo desejo material, que é insaciável, como a tia já falou, ou seja, não tem fim, né? Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido a lição de hoje. Foi muito bom estar com vocês e até